Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí começando uma nova fase, o estudo 1, Vida na Vontade Divina. Nós vamos estudar plenamente a Divina Vontade e todos os trechos que se referem exclusivamente a ela. 2 trechos nós iremos iniciar. O primeiro é o 3/42 do dia 23 de fevereiro de 1900. O sinal mais certo para saber se um estado é a vontade de Deus. Esta manhã, depois de ter perdido quase a esperança de que o bendito Jesus viesse, de improviso veio e me renovou as penas da crucificação e me disse: o tempo chegou, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. E eu, sem prestar atenção ao significado das palavras que dizia, fiquei em dúvida se devia atribuí-lo à minha completa crucificação ou bem aos castigos. E disse-lhe: Senhor, quanto temo que o meu estado não seja a vontade de Deus. E ele: o sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado é quando se sente a força para sustentar esse estado. E eu disse: se fosse tua vontade, não sucederia esta mudança, que não vens como antes. E ele, quando uma pessoa se torna familiar numa família, não se usam tantas cerimônias, essas considerações que se usavam antes quando era estranha. Assim eu também faço. No entanto, isso não é um sinal que seja a vontade dessa família não querer tê-la com eles, nem que não a amem mais que antes. Por isso fique quieta, deixe-me fazer a mim, não queiras atormentar-te o cérebro e nem perturbar a paz do coração. Quando chegar o tempo oportuno, conhecerás o meu agir. Então, vamos lá. A gente não vai, ficar fixo nessa realidade da Luísa de ser vítima, mas aqui ela ainda é alma vítima, também, ela está nesse estado de alma vítima. Ela vai sair desse estado, lá para depois, no volume 11 para frente, Jesus vai finalizar essa realidade de ser alma vítima e ela vai ser a filhinha da divina vontade, a depositária que vai receber o dom da divina vontade por todos, em nome de todos, para toda a humanidade. E aí, nessa conversa que ela está tendo, é referente ao estado de vítima, o estado que ela está de alma vítima, mas não importa qual estado seja. Aqui Jesus está falando que qualquer estado em que uma pessoa estiver, casamento, celibato, religioso, vida religiosa, assim, consagrado, no estado que a pessoa está vivendo, de casado, ou solteiro, ou celibatário, o estado em que a pessoa firmou ali por um chamado de Deus, por uma vocação. Então, esta manhã, depois dela ter perdido quase a esperança de que Jesus viesse, ele veio de improviso e me renovou nela, por causa de ser alma vítima, as penas da crucificação. E ele disse: o tempo chegou, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. Então a gente não sabe o que ele quer dizer com isso, Aqui não, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. Então aqui nem ela conseguiu entender o que é isso. Então aí Jesus teria que dar uma luz aqui pra gente poder entender isso. O tempo chegou do quê? Então ele não está tocando no assunto. Então a gente não vai ficar, tentando descobrir e adivinhar. Vamos passar para frente. Ela disse, eu sem prestar atenção ao que dizia, o que significava essas palavras que ele dizia, eu fiquei em dúvida se devia atribuí-lo à minha completa crucificação ou aos castigos. Eu disse-lhe: Senhor, quanto temo que o meu estado não seja a vontade de Deus. Aí ela mudou a conversa,
E aí ele toca nesse assunto que ela está falando. O sinal mais certo para saber se é a minha vontade um estado é que se sente a força de sustentar esse estado. Então isso serve para qualquer coisa. Até para participar da igreja, né? Se você está participando da igreja, está fazendo um trabalho na igreja, você é ministro da Eucaristia, é um estado que você está exercendo, né? Ou você é da liturgia, ou você é da catequese, né? Ou você é casada, né? Ou você está na coordenação de alguma pastoral. Então, é a vontade. Então, qualquer coisa que você esteja, né, vivendo, o sinal mais certo para saber se esse estado é a vontade de Deus é que se você sente a força divina, né, uma força para sustentar, de continuar. Se está sendo insustentável um estado ou uma realidade que você está servindo à igreja, ou um relacionamento com alguém, até uma amizade, um casamento e tudo mais, é justamente esse. Se você sente a força de sustentar, de continuar. Se você percebe que você não sente nem um pouco a força de continuar, está 100% assim, você fez de tudo mesmo da sua parte, com uma intenção pura de permanecer, mas você, por mais que você esteja fazendo, está insustentável. A situação ao redor de você não te ajuda, não favorece. E as próprias pessoas te expulsam do lugar, as próprias pessoas te perseguem, estão expulsando você, estão realmente cancelando você, né, modo de falar, estão realmente atrapalhando você. Ou então, você fala com uma pessoa, né, e ela entende diferente, e distorce tudo, né? E aí fica só aumentando mais e mais a confusão, e aí você vai vendo que nada que você faça resolva. Se você fica em silêncio, as pessoas pensam uma coisa errada. Se você fala, as pessoas pensam outra coisa errada, mas não se resolve. Então, quando uma coisa está plenamente confusa, quando uma coisa está... um casamento, por exemplo, quando um casamento realmente a violência é muito grande, né? Ali a situação, né, de gênio, né, de um não lidar mais com o outro, não conseguir, mesmo que a pessoa fale, vamos fazer um tratamento, vamos fazer vamos ir no padre conversar, mesmo que a pessoa tenha tentado de tudo, a outra pessoa não ajuda, a outra pessoa continua no pecado, continua na sua falha, continua, né, mas aí, dependendo da situação, é uma doença, é uma coisa, eu não tenho que ficar mesmo assim com essa pessoa. Claro que se for uma doença realmente comprovada e a pessoa quer ajuda, quer, né, fazer o diagnóstico e quer o tratamento, aí tudo bem, dá para você permanecer. Mas se uma pessoa está muito doente e ela não quer o tratamento, aí você pode se retirar desse estado, né? Não vai ser maldade fazer isso e não vai ser falha ao seu juramento do matrimônio. Né? Pode ser que você vai conversar com o padre vai falar que você tem que aguentar. Mas se a situação está muito difícil, a violência está demais, né? A toxicidade do relacionamento, por exemplo, o alcoolismo. Então, o alcoolismo é muito forte, o seu marido está numa fase de alcoolismo muito alto, muito forte, e está batendo em você, quebrando as coisas em casa, tá? Uma situação muito difícil. E você já conversou com ele quando ele está sóbrio, para ele poder pedir ajuda, para ele fazer um acompanhamento, e ele não quer, ele não aceita que ele está, né, tá com alcoolismo, não aceita que ele está doente. Aí, pelo menos tem que se afastar. Tem que se afastar. Depois que você tentou tudo. Aí, porque às vezes é uma situação em que não tem força para sustentar esse estado de confusão, né, de a pessoa estar mimada ali naquela situação. E aí tem que realmente pesar essa situação. Então, se você não sente a força para sustentar um estado depois que você tentou de tudo e não sente mais força para manter aquilo por causa da pessoa que não quer mesmo, aí não é a vontade de Deus que você continue. Então, você precisa dar um tempo, né, se retirar dessa situação. Isso serve para várias coisas, serve até para o emprego também. Até para o emprego, se você estiver trabalhando para alguém e a situação também está insustentável, fazer um acordo para sair ou pedir conta, às vezes também é importante. Às vezes não é mais a vontade de Deus você continuar no emprego que você está. Então tem que também observar tudo isso. Lá, se fosse tua vontade
ela fala que não sucederia uma mudança, que ele não vem mais. Então ela quer que Jesus venha ficar com ele muitas vezes, ficar sensivelmente. É uma necessidade da Luísa que ela vai sempre reclamar durante toda a vida. Mas referente à divina vontade, isso não vai acontecer com a gente. É uma coisa pessoal da Luísa, né? É uma singularidade da vida da Luísa. E aí, isso não atrapalha. Se atrapalhasse, Jesus não tinha permanecido trabalhando na alma dela. Então, amar a Jesus e querer Jesus o tempo todo não é uma coisa que atrapalhou a Luísa. Ele não viu isso como pecado. E o sofrimento que ela sofre da privação dessa presença de Jesus sensível, que ela sempre quer Jesus sensível perto dela, que ele venha ficar com ela, sensivelmente aparecer para ela, conversar com ela. E ele para de fazer isso, ele diminui essas visitas. Então, ela fala, se fosse a tua vontade o meu estado, não sucederia essa mudança, que não vens como antes. Ela pensa muito nela mesma e nas suas próprias necessidades, e ela não dá muita atenção, e nem muita, no começo, assim, nessas situações de dor que ela está passando, ela não dá muita atenção ao que Jesus disse. Tanto que você vê que ela não prestou muita atenção no que ele disse, e a gente não teve a resposta. Ela deveria, perguntar para Jesus o que ele quer dizer, mas ela não liga para o que ele diz. Ela só está preocupada com o estado dela, o problema dela de que ele não vem. Então é uma realidade que a Luísa apresenta, que a gente fica um pouco preocupado com ela por causa disso, mas isso Jesus tem paciência. E aí a mesma paciência que ele tem com a Luísa de ser tão assim focada em si mesma, e ele vai falar que ela pensa muito em si mesma, ele vai chamar muita atenção dela, aos poucos ele sabe que a alma é assim, que a alma humana ela é muito apegada, ela é muito presa, ao sensitivo, e assim ele tirou dela tudo, tirou todas as outras coisas, e ele ficou sendo o centro, colocou ele no centro da vida dela, e ela é justo, então ele vê que é justo essa dor que ela sente, essa pequenez dela tão grande, essa limitação dela, ele não vê isso como negativo, mas a gente que não tem essa necessidade de sensitivo, a gente não tem, senão a gente estaria aqui também chorando para Jesus vir falar com a gente, mas ele nunca falou com a gente. Ele nunca apareceu sensivelmente, então você não sente falta de uma coisa que nunca aconteceu. Mas a Luísa sente. E como ele pediu para ela, que ela largasse tudo por ele não reclama dela ficar nessa situação, e até mesmo deixar de... Ele não reclama, tá vendo? Até mesmo deixar de ouvir o que ele disse. Mas a gente vai tendo paciência também, porque a gente está lendo esses escritos e vamos também questionando essas atitudes dela que nós não temos. E aí que a gente acha meio estranho essa atitude dela de não dar atenção ao que Jesus diz. Aí ele fala, quando uma pessoa se torna familiar numa família, não se usa tantas cerimônias, tanto carinho assim, tanta cerimônia, consideração pela pessoa. Ai meu Deus, ela quer muito que eu vou lá, então eu vou lá. Não, ele já foi várias vezes, já mostrou para ela que o ama, que a ama, que ela é importante. Então ele segue em frente, segue o fluxo da sua própria vida. Então ele não se usa tantas cerimônias, e essas considerações que se usavam antes era quando ela era estranha, ainda estava sendo convidada, atraída a vir até ele. Agora que ela já está firme nesse relacionamento, ele faz assim, olha lá. Mas isso não é um sinal que seja vontade dessa família que não queira tê-la com eles, nem que não a amem mais que antes. Então não é um sinal, ele deixar de vir tantas vezes, não é um sinal que ela não é amada pela família divina. Por isso fica quieta, deixa-me fazer, não queiras atormentar-te o cérebro e nem perturbar a paz do coração. Então Jesus é bem, uau, chocante aqui. Não queiras atormentar-te o cérebro, olha só o jeito que ele fala, uau, nem perturbar a paz do coração. Quando chegar a hora do tempo oportuno, conhecerás o meu agir. Por que ele age dessa forma? Aí a gente não sabe quando vai ser isso, porque ela reclama até o último dia do livro dela aqui, E aí ele fala que ele não vem porque força ele a não castigar as criaturas, ele precisa castigar, e aí toda vez que ele vem vê ela sofrendo, ela minimiza, os castigos que são necessários para as almas. E aí ele precisa castigar e ter o resultado do castigo, e aí ele evita de vir para não vê-la, para poder castigar tranquilamente. Porque se ele vê a Luísa, ele para de castigar, ele diminui os castigos.
Amém? No outro trecho, 3:44, 26 de fevereiro de 1900, a divina vontade é a felicidade de todos. Depois de ter passado alguns dias de privação, quando no máximo vinha alguma vez como sombra e fugia, eu sentia tal pena que me desfazia em lágrimas, e o bendito Jesus, tendo compaixão da minha dor, veio e me via assim, né? E depois me disse: Filha, minha filha, não temas, que eu não te deixo. Agora, quando estiveres sem minha presença, não quero que te desanimes. Só vou tirar isso aqui. Jesus, tendo compaixão de minha dor, veio e me via. Então tá meio confuso, né? Porque duas vezes aqui. Veio e me via. E depois me disse: eu sentia tal pena que me desfazia em lágrimas, e o bendito Jesus, tendo compaixão da minha dor, veio e me viu, né? E me via. Aí eu não sei o que quer dizer, as duas vezes me via. Depois eu vou estar pesquisando. E depois me disse: minha filha, não temas, que não te deixo. Agora, quando estiveres sem minha presença, não quero que te desanimes. Antes de você, em diante, quando estiveres privada de mim... Peraí, vou pegar o outro volume 3 que eu tenho aqui, peraí. Vou pegar a data certa aqui, vou pegar a data aqui. 3:44. Aí talvez aqui tenha o significado do que ele falou direitinho. É o livro com outra tradução mais calma. Vamos lá. 26 de fevereiro de 1900. Tá. Depois de passar vários dias em privação, quando no máximo aparecia ocasionalmente, como uma sombra desaparecia, e eu sentia uma dor tão profunda que me desfazia em lágrimas. O bendito Jesus, tendo compaixão da minha dor, veio e me observou atentamente. Tá. E me observou atentamente. Então a tradução tá bem mal aqui, né? Da outra tradução. E me observou atentamente. Então ele me disse, e depois ele me disse: minha filha, não temas, que eu não te deixo. Porém, quando estiveres sem minha presença, não quero que desanimes. Ao contrário, de agora em diante, quando estiveres privada de mim, quero que tomes minha vontade e nela te deleites, amando-me e glorificando-me nela, considerando a minha vontade como se fosse minha própria pessoa. Assim terás-me em tuas próprias mãos, que constitui a bem-aventurança do paraíso, certamente é a minha divindade. E o que formará a bem-aventurança dos meus amados na terra, com certeza a minha vontade. Esta nunca poderá te escapar. Sempre a terás em tua posse, se permaneceres no círculo da minha vontade, experimentarás as mais inefáveis alegrias e os mais puros prazeres. A alma, nunca saindo do círculo da minha vontade, torna-se nobre, diviniza-se e todas as suas ações refletem-se no centro do sol divino. Assim como os raios solares refletem na superfície da terra e nenhum deles se afasta do centro que é Deus, a alma que vive em minha vontade é rainha de nobreza única, que se nutre do meu sopro, pois sua comida e bebida são tomadas apenas da minha vontade, nutrindo-se inteiramente da minha santa vontade. Por suas veias correrá sangue puríssimo, seu hálito exalará um perfume fragrante, que me revigorará por completo, pois será reproduzido pelo meu próprio sopro. Portanto, não quero outra coisa de ti, senão que formes tua bem-aventurança no círculo da minha vontade, sem jamais sair, nem mesmo por um breve instante. Ao ouvir isso, um alarme e receio brotaram em meu íntimo, temendo que as palavras de Jesus sinalizassem que ele não viria mais, e que eu deveria me resignar à sua vontade. Ó Deus, quão lancinante é esta dor, que aperto no coração. Mas Jesus, sempre benigno, acrescentou. Ela pensa muito nela, né? Tá vendo? Daí ela já fica com esse temor que nem ele nem disse isso, né?
mas ela ficou com temor. Como poderia te deixar se és uma vítima? Só não retornarei quando deixares de ser vítima. Enquanto assim fores, sempre me sentirei atraído a vir. Ixi. E ela não vai ser mais vítima depois aí, né? Ela vai sentir muita privação dele. Assim parece que fiquei calma, mas sinto-me como envolvida pela adorável vontade de Deus, de maneira que não encontro nenhuma abertura por onde sair. Espero que ele deseje me manter sempre neste círculo que me une completamente a Deus. Então, acabei lendo aqui a tradução do outro livro, vamos aqui. Então, ele fala aqui, ela fala, depois eu passei uns dias de privação de Jesus, né, eu não vendo Jesus, quando no máximo vinha alguma vez em sombra e fugia. Eu sentia tal pena que me desfazia em lágrimas, e o bendito Jesus, tendo compaixão da minha dor, veio e me observou atentamente e depois me disse, minha filha, não temas que eu não te deixo. Agora, quando estiveres sem minha presença, não quero que te desanimes. Tá vendo? Então, ele já tá chamando a atenção dela para não ficar tão triste, né? Tão perturbada, né? De hoje em diante, quando estiveres privada de mim, quero que tomes minha vontade e que nela te deleites. Então, ela precisa disso, mas nós também, né? Precisamos também, ao dar a nossa vontade humana para Deus, ao pedir que a divina vontade venha reinar, nós vamos estudar esses escritos e vamos firmar o nosso propósito de não ter mais uma vontade humana que vai, né, atrapalhar o trabalho de Deus. E aí, nós não vamos também ficar tão desanimados quando a gente perceber que a gente, né, o que acontece quando a gente dá a nossa vontade para Deus, é uma purificação muito grande. Nessa purificação, muitas vezes a gente se sente sofrendo, aniquilados, que Jesus ele vai purificando, e para purificar nossa alma, ele permite que aconteça contrariedades. Por exemplo, você gosta de uma coisa, ele vai justamente tirar aquilo que você gosta, né? Você está acostumada e apegada com um tipo de coisa, ele vai lá e mexe naquilo. Pouco a pouco ele vai tirando muitas coisas. Por exemplo, você é muito acostumado com amizades, com pessoas, né? Que você não abre mão de ter as suas amizades, de ter os encontros com as pessoas, de ter aquela pessoa sempre presente. De repente, Jesus ele fica com ciúme, né? Porque ele quer você atenta nele, né? E aí ele vai permitir que você tenha uma frustração com essa pessoa, uma decepção com essa pessoa. E você vai percebendo que ele vai purificando. Aí você tem que entender que é Deus quem está permitindo que esteja acontecendo esse problema, né? E aí você tem que ficar em paz, paciência, resignada, aceitar. Então ele vai trabalhar várias coisas que no processo que a gente aqui está estudando direto já o material da Divina Vontade. Mas dentro do volume 1 da Luísa Picarreta, ele pede, né, atos dela que são os mesmos atos nossos, né, que a gente dê a vontade para ele e que nessa realidade nós devemos nos desprender das pessoas, nos desprender de tudo, desapegar de tudo. Não pode ter apego nenhum. Então, você tiver dúvida, nós temos os estudos do volume 1, né, no canal, onde você pode estar estudando, né? E eu vou colocar também aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, eu vou colocar aqui o link, né, dos estudos do volume 1 que fala sobre esses desapegos. Mas como é uma coisa que é um processo que é tão importante, que tem que ser feito. E lá tá falando muito da Luísa, da parte dela, da vida dela, da biografia dela. Então a gente pulou essa parte para ir direto pro conteúdo da Divina Vontade, que ele vai falar também do desapego, ele vai falar aqui várias coisas. Então, aqui no caso, nesse trecho, ele tá falando do poder que a Divina Vontade vai ser, né, para nossas almas, que ela vai ser a presença dele, que a vontade dele é a presença dele. Então a gente vai estar nesse processo de purificação e a gente vai entender que tudo que nos acontece, que é permitido por ele, essas frustrações, essas decepções, né, esses aniquilamentos que ele faz, humilhações que nós passamos, pessoas começam a não
né? Não ouvir mais a gente, não considerar a gente, não nos chamar mais. Várias coisas acontecem e a gente fica tendo que entender, é Deus. Deus que está fazendo isso. E você não fica bravo com as pessoas. Você se resigna. Fica em silêncio, silencia e fala para Jesus, eu já estou entendendo que eu tenho que ficar com a sua vontade. Se está acontecendo, é a sua vontade. E eu preciso aceitar como ela acontece. Não posso brigar com as pessoas, não posso brigar com a realidade. Não posso querer mudar essa realidade. É o que o Senhor está querendo. E eu vou lidar com isso, né? Por amor a ti. Então, viver na vontade divina é uma morte para o eu, para tudo que é humano, amizades, costumes, gostos, para poder entender o propósito do que acontece na vontade de Deus e ver o que ele está fazendo. Precisa-se ter orientação quando não tem certeza. Se estiver sofrendo alguma coisa muito difícil, peça ajuda, nós estamos aqui, né, para poder ajudar as pessoas, tá? Para poder ajudar. Então ele fala, não temas que eu não te deixo. Agora, quando estiveres sem minha presença, não quero que te desanimes. Antes de hoje em diante, quando estiveres privada, não só dele, mas de qualquer coisa que você goste, né, que você esteja apegado, qualquer coisa. Quero que tomes minha vontade e que nela te deleites, que é o que está acontecendo. Está acontecendo a privação, não tá? Então, quero que você pegue essa privação como sendo minha vontade e deleite nessa privação. Entendeu? Para você é a purificação que Deus está fazendo, né? A decepção, a frustração, tudo tem um motivo bom. Ele está querendo tirar de você, cortar de você apegos que não vão deixar você se libertar, né? Se você continuar esses apegos, você vai ficar preso a essas coisas e isso leva você para o purgatório, né? E te leva a deixar Deus de lado. E na divina vontade, você vai colocar Deus no centro. Então, se você está apegado a coisas humanas, a situações, então você tem que desapegar. Então, ele está trabalhando, ele está ajudando você, tirando de você, ele fazendo esse trabalho. Sem que você tenha que pedir para as pessoas saírem da sua vida. Sem que você tenha que ir magoar as pessoas. Sai da perto de mim, eu não vou conversar mais com você, não posso mais ser apegado. Você não vai tomar iniciativas de chegar nas pessoas e falar com elas, né? Olha, eu tô muito apegada a você. Não sei, não é você que vai fazer isso. É Jesus quem faz todo o processo. Mas você tem que aceitar. Você tem que colaborar. Você não tem que ficar, né? Se a pessoa ficou chateada com você e ela deixou você de lado, uma amiga, não adianta você ir lá pedir perdão, desesperado, pelo amor de Deus, me perdoa, isso não pode, né? Você simplesmente, né? Você viu que você não fez nada de errado. A pessoa, né? Por algum motivo, Deus permitiu que ela se retirasse, né? Da sua presença, da sua amizade, que ela buscasse essa situação. Aí você fica em silêncio e aceita o que está acontecendo. Se a pessoa vir perguntar alguma coisa, você fala a verdade. E se a pessoa não aceitar, deixa assim, do jeito que está. É Deus quem está no controle dessa situação, né? Então, é muito importante. É um exemplo que eu estou dando, né? Dentre várias outras situações de purificação que Jesus possa permitir. Então, minha filha, não temas que eu não te deixo. Agora, quando estiveres sem minha presença ou sem esse gosto, não quero que te desanimes. De hoje em diante, quando estiveres privada de mim, quero que tomes minha vontade e nela te deleites. Então, aceita o que está acontecendo. Amando-me e glorificando-me nela, nisso que está acontecendo. E tendo a minha vontade como se fosse a minha própria pessoa. Então, Jesus é a própria divina vontade. Do que está acontecendo com você é Deus. Quem está ali. E você vai ter que amar a Deus mais do que a si mesmo. A mais do que você mesmo. Se você se amar mais do que ama a Deus, você não vai conseguir viver na divina vontade. Fazendo isso, você me terá em suas próprias mãos. Que coisa forma a bem-aventurança do paraíso? Certamente minha divindade. Agora, o que formará a bem-aventurança de meus amados na terra? Com certeza minha vontade. Aí você pergunta, mas se eu estou perdendo certas coisas, por amor a Jesus eu tenho que aceitar? Como que eu vou sentir que eu estou bem-aventurado? Pois é, a bem-aventurança é Deus estar no controle da sua vida. É você estar, né, se alinhando aos propósitos de Deus. Ele vê, né, todos esses apegos, esses gostos humanos, essas coisas apegadas que você tem como uma coisa que
vai atrapalhar você de amá-lo, de ser para ele, né? E a divina vontade é para você ser toda para Deus. Ele vai ganhar toda a sua atenção, né? Ele não vai destruir sua vida. Então, tem muitas aulas nossas nos nossos canais. Eu sei que as pessoas já querem aprender tudo de uma vez, não dá. Então, a gente vai aos poucos explicando, tá? E nesse texto é o que eu posso trazer de luz. Então, ela não te poderá fugir jamais. Tê-la-á sempre em tua posse, a vontade divina. E se tu permaneceres no círculo dela, da vontade divina, se você ficar sempre preso nesses acontecimentos e aceitando tudo como Deus está trazendo, né? Aos poucos, depois que você entender os propósitos de Deus, pedindo ajuda, pode vir até mim, me pedir ajuda, me perguntar o que está acontecendo, como está acontecendo, o que você percebeu que está acontecendo na sua vida, que você, depois que começou a rezar, divina vontade, reina na minha vontade, você percebeu que certos acontecimentos aconteceram que você não esperava. Então pergunta para mim, pergunta pra gente, né? Nós aqui do canal YouTube, né? A gente está disponível para te ajudar, tá? Então ali sentirás as alegrias mais inefáveis, os prazeres mais puros, depois que você já compreender o que Deus está fazendo. Eu perdi muita coisa já, né? De contato com pessoas, de apegos que as pessoas tinham comigo, né? Deus tirou, tipo assim, pessoas que me abusavam de mim, né? Jesus não gosta que ninguém abuse, né, do filho dele, dos dons dessa pessoa, né? Então Jesus ele vai tirando certas pessoas que são abusadoras, né? Mas que a gente é tão assim carente, a gente gosta de ser usado, né, pelas pessoas, gosta de servir as pessoas e acha que isso é bonito, mas Jesus às vezes não gosta porque aquela pessoa pode ter um interesse egoísta, né, que não agrada a Deus. Então você tem que respeitar Deus. Ele que importa, são os desígnios dele, é a vontade dele, é a pureza dele que quer santificar você, usar você para os propósitos dele e ser santo como ele é santo. Então, ele tem interesses na sua vida e ele vai colocar você no círculo da vontade divina, de proteção total dele. Ele vai proteger você, você vai ser a santinha dele, né? A filhinha dele, né? E ele vai te tornar nobre, vai te divinizar, né? E todas as obras que você fizer vão repercutir no centro do sol divino. Então, você precisa ser toda de Deus, toda dele, transformada mesmo, né? E ele vai fazer esse trabalho, sem atrapalhar a sua vida, o estado de vida em que você está. Se você está casado, ele não vai prejudicar o seu casamento, mas ele não vai deixar você também tão dependente de homem, né? De marido. Ele vai fazer de tudo para que você seja um auxiliar, obediente, mas que você tenha uma auto presença ali, uma auto firma, né? Você vai se autodominar, você vai ser firme em si mesma. Não vai ser uma pessoa dependente emocional de ninguém, nada disso, né? Você é totalmente, chocante ali na sua, né? Você é totalmente livre de qualquer necessidade humana, de humanos, né? Jesus vai te transformar e você vai ser uma alma plenamente livre, aonde você vive só da vontade de Deus. Então ele vai trabalhar isso. Então ele vai te colocar, né? A alma não pode sair jamais do círculo da vontade divina. Torna-se nobre, diviniza-se e todas as suas obras repercutem no centro do sol divino. Então você é toda de Deus. Agora quem administra a sua vida é Deus, não é mais você. E se você não pode sair, claro que você é livre para sair se você quiser, mas você tem que entender que se sair é uma tristeza, uma tragédia, porque você vai para a vontade humana, e a vontade humana é a chave do inferno, é o que nega Deus. Você vai deixar Deus falando sozinho, né? Ele te convidou para ser filho da divina vontade, ele elegeu você, e você vai deixar ele falando sozinho. Vai falar para ele, não era isso que eu queria não. É triste, mas fazer o quê? Paciência, ele vai respeitar a sua vontade, mas se você realmente vai pouco a pouco entendendo o que é a vontade de Deus, você nunca mais vai querer sair mesmo. Você vai querer preferir a vontade dele na sua vida, controle dele na sua vida, porque você vai ser totalmente protegido. Pensa na alma que vai para o céu, ela tem que se desapegar de tudo. É uma alma que está desapegada, é como se tivesse morrido. E não tem mais filho, não tem mais mãe, não tem mais pai, não tem mais marido, não tem mais ninguém que importa. Só Deus. Então você já vive nesse estado de libertação, em vida. Você é só de Deus, só depende de Deus. Você já vive num ambiente só de Deus.
Então, é muito importante. E assim como os raios do sol repercutem na superfície da terra, e nenhum só desses raios sai do centro que é Deus, a alma que faz minha vontade é a única nobre rainha que se nutre do meu alento, né, da respiração de Deus. Porque seu alimento e sua bebida não os toma mais do que da minha vontade. Então, só se alimenta e só bebe, né, do que é do divino, do que é dos desígnios de Deus, do que acontece, né, na vida dela, controlada por Deus. Ela não faz escolhas próprias, tudo é Deus quem define. Os acontecimentos vêm sobre ela e ela corresponde, né, conhecendo cada vez mais como que Deus pensa, né, e ela vai assumindo essa proposta de Deus que vai iluminando ela para entender. Pouco a pouco você vai entendendo. Se não tiver dúvida, nós estamos aqui para esclarecer. E nutrindo-se de minha vontade, toda santa, em suas veias correrá um sangue puríssimo. Seu hálito exalará um perfume que me recriará, porque será produzido pelo meu próprio hálito. Ah lá, tá vendo? Você vai ser para Deus. Você vai respirar um ar totalmente diferente do ar que você vivia antes, quando você estava na sua vontade humana, desapegar, né? Totalmente fora desse círculo da vontade de Deus, né? E porque será produzido pelo meu próprio hálito, né? Você vai exalar um perfume que vai recriar a Deus, porque será produzido do próprio hálito dele, porque você vai viver dentro desse círculo onde ele vai te alimentar. Por isso, não quero outra coisa. Então, você vai respirar Deus, né? Vai respirar só o que ele quer. Por isso, não quero outra coisa de ti, senão que formes a tua felicidade, a tua bem-aventurança nessa vida, no giro da minha vontade, no círculo da minha vontade, sem sair jamais, nem sequer por um breve instante. Então, você vai permanecer. Nossa, Aline, então você vive assim? Eu me sinto plenamente vivendo assim. E nada atrapalhou, Jesus não atrapalhou meu relacionamento com meu esposo. Melhorou mais e mais. Claro que eu tive que fazer uns ajustes no meu casamento, então eu conto bastante a minha história nos meus vídeos, né, do canal Fiat Voluntas Tua Brasil. E, né, estou à disposição para dar qualquer testemunho que precisar dar, né? Enquanto dizia isto, em meu íntimo senti uma inquietude e um medo, porque o falar de Jesus indicava que ele não ia vir e que eu devia aquietar-me em sua vontade, né, que ela tinha que ficar quietinha na vontade dele no circo. Ó Deus, que pena mortal. Então ela pensa muito nela mesma. Então aqui ela já tá preocupada, tá vendo? Com que ela presta atenção no que ele diz para ver se ela vai beneficiar com isso. Se ela acha que não tem um benefício, ela já fica preocupada, né? Porque ela tá preocupada sempre com ela mesma, necessitada dele, da presença sensível dele. Então lá vai nós, né? Que aperto de coração, mas Jesus sempre benigno adicionou. Como posso deixá-la se você é vítima? Então é meio estranho ele falar isso, porque ela vai deixar de ser vítima, mas tudo bem. Por enquanto ele tá mantendo ela. E quando ele vê que ela tá meio inquieta, ele quer acalmá-la. Sabe que não adianta ficar discutindo com ela de uma vez. Então ele vai aos poucos, pouco a pouco vai, né, desenvolvendo esse desapego dela aí, né? Mas ela não desapega. Então. Mas ele vai, tipo, vai contornando a situação, aos poucos ele vai contornando essa situação. Então, por enquanto, ele fala que ela é vítima e que isso vai mantê-lo perto dela. Só deixarei de vir quando você deixar de ser vítima. E ela vai deixar de ser vítima. Mas aí ele não toca nesse assunto, né? Mas enquanto você for vítima, me sentirei sempre atraído a vir. Assim ela ficou tranquila. Por quê? Porque ele quis tranquilizá-la por hora. Porque aos poucos ele vai trabalhando mais o contexto da divina vontade para que ela possa cada vez mais entender que é o acontecimento que está acontecendo na vida dela é Deus. Que o acontecimento que está ali ao redor dela é Deus. Já é Deus, é a presença dele. Entendeu? Os acontecimentos que ele promove, os atos que ele promove em direção a ela de acontecimentos já é ele. Então ela tem que pouco a pouco entender isso, mas é meio complicado, ela não entende. Ela acha que Jesus é Jesus que aparece para ela bonitão, como aparecia para Santa Faustina também. Assim parece que fiquei tranquila, mas me sinto como circundada pela adorável vontade de Deus, de modo que não encontro nenhuma abertura pela qual sair. Espero que me queira sempre estar nesse cerco que me une toda a Deus. Ela fala, mas talvez ela não entenda ainda o que ela tá falando, porque, né, se ela tá preocupada, então tudo bem. Aí aqui, tem uma explicação. Luís, ainda como alma vítima, vive um período de aridez espiritual com a ausência sensível de Jesus. A experiência da crucificação é renovada de forma inesperada. Mensagem central. O tempo chegou, o fim se aproxima, mas é a hora incerta.
né? Ele está falando de uma urgência escatológica ou próximo de sua última vinda, juízo final. É o que, né, o que podemos definir por enquanto. Resposta à dúvida fundamental. A alma expressa um medo de seu estado de alma vítima. Sofrimento, aridez, crucificação não ser a vontade de Deus. E aí Jesus fala que o sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado é que se sente a força para sustentar esse estado. A graça divina capacita a suportar o que é verdadeiramente sua vontade. E aí, a explicação da mudança. Ele usa a metáfora da familiaridade numa família. Cerimônias e formalidades diminuem com a intimidade, mas o amor e o pertencimento permanecem até aumentam. A ausência sensível não é rejeição ou falta de amor. E exortação, fica quieta, deixe-me fazer, né? Não queiras atormentar-te o cérebro nem perturbar a paz do coração. Quando chegar o tempo oportuno conhecerás o meu agir, chamado a confiança, paz, abandono e paciência. E o critério fundamental para discernir a vontade de Deus em um estado especialmente difícil é a força interior sustentadora que o acompanha, proveniente da graça divina. A ausência sensível de Deus não significa abandono ou desfavor, é um sinal de maior intimidade e familiaridade na relação. A dúvida e a inquietação são contraproducentes. A alma é chamada a paz, confiança e abandono na ação misteriosa de Deus. A compreensão plena do agir de Deus vem no tempo oportuno dele. O outro, a divina vontade e felicidade de todos, a alma sofre intensamente. Uma pena mortal, o aperto do coração desfazendo-se em lágrimas, após dias de privação da presença sensível de Jesus, que vinha apenas como sombra fugaz, e Jesus vem confortá-la. Promessa da presença, não temas, que eu não te deixo. Remédio para a ausência sensível. Durante a privação deve-se tomar a divina vontade e nela deleitar-se, amando e glorificando a Deus. Toma a minha vontade, né, que é a privação, e nela te deleites, tendo a minha vontade como se fosse a minha própria pessoa. Fazendo isso, você me terá em suas próprias mãos. A vontade como bem-aventurança. Então, no céu, a bem-aventurança é formada pela divindade. Na terra, a bem-aventurança dos amados de Deus é formada pela divina vontade. E é inescapável, você não poderá fugir jamais. Fonte, posse constante. Aí o círculo, transformação. A alma torna-se nobre e diviniza-se. Eficácia universal, todas as suas obras repercutem no centro do sol divino em Deus, como os raios do sol na terra. É a única nobre rainha que se nutre do meu alento. Essa alma que vive, né, da vontade divina. Seu alimento e bebida são a vontade divina. Corre um sangue puríssimo em suas veias, seu hálito exala um perfume que me recriará, pois é produzido pelo meu próprio hálito. Não quero outra coisa de ti, senão que formes tua bem-aventurança no giro da minha vontade, sem jamais sair, sem nem sequer por um instante. Então ela sente-se circundada pela adorável vontade. Então, em conclusão, a divina vontade é apresentada como a própria pessoa de Jesus e fonte de bem-aventurança na terra, equivalente à presença de Deus no céu. Olha só. É o antídoto para a ausência sensível de Deus, garantindo sua posse constante. Viver permanentemente do círculo da vontade divina sem sair jamais é o caminho para a felicidade autêntica, transformação radical, divinização, eficácia espiritual e pureza. A alma é chamada a fazer da vontade de Deus seu único alimento, deleite e morada. Aí os dois textos. O sinal principal não é a ausência de sofrimento ou consolação sensível, mas é a força sobrenatural para suportar e perseverar no estado que ela está de sofrimento, né, e da privação. A natureza da vontade divina é identificada como a própria pessoa de Jesus, né? O que está acontecendo com você ali, né? Você está sofrendo a privação, é a vontade de Deus. Então é identificada essa privação, esse sofrimento como sendo o próprio Jesus, né? É ativo, presente, acessível e fonte de vida. Entender, né, como sinal de intimidade, não abandono essa ausência de Jesus. Manter a paz e confiança. Aderir à própria vontade divina como realidade substancial e fonte de bem-aventurança, substituindo a busca pela sensação. A divina vontade como morada e fonte é um círculo ou cerco dentro do qual a alma deve permanecer constantemente. É neste espaço que se encontra. Aí a divina vontade como substituição da presença de Jesus sensível. A alma sofre com a ausência de Jesus, que aparece apenas como uma sombra. A solução divina, toma minha vontade e nela te deleites, que é o sofrimento, né? A minha vontade é o sofrimento, a vontade, né? A privação que ela está sofrendo é um sofrimento e é a vontade de Deus. Então, esse sofrimento é Deus. Você tem que amar esse sofrimento, glorificar sofrendo, aceitando sofrer esse sofrimento, tá? É muito importante.
A vontade de Deus não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva e pessoal, equivalente à própria presença de Cristo. O que formará a bem-aventurança de meus amados na terra? Com certeza minha vontade, paralelo com o céu, assim como a visão beatífica. É a felicidade celestial, a adesão total à vontade divina é a felicidade na terra. Então, o círculo, né, da vontade de Deus, um estado espiritual onde a alma vive totalmente imersa dentro da vontade de Deus, né, dos acontecimentos que Deus está proporcionando. Como eu disse, né, vários acontecimentos podem acontecer. Sem sair dessa vontade nem por um instante. A alma se torna nobre e divina. Todas as suas obras repercutem no centro do sol divino, né, as obras porque são de Deus nela. Se Deus está permitindo situações na sua vida que você deve aceitar, tudo que você está fazendo repercute dentro do sol divino, como resposta ao que ele está trazendo. E nutrição espiritual, o alimento, a bebida é a vontade de Deus, é o acontecimento. Você vai se alimentar desse acontecimento. Ah, você vai pensar, Deus, ele permitiu que meu chefe brigasse comigo hoje. Essa é a vontade de Deus, eu tenho que aceitar, entender toda essa situação que ele tá, qual para quê, o que eu preciso aprender com isso, né? Uau, é muito importante, Deus, Jesus tá tirando de mim um apego pelo meu chefe, uma idolatria pelo serviço, né? Eu tenho que fazer meu chefe ser, né? Eu tenho que respeitar todo. Não, nem, não é? Às vezes a pessoa é exagerada, sabe? Ela vai trabalhar, mas sem aquele, sabe? Aquela coisa. O que foi que o senhor precisa? Que, né? Com aquele sentimento, eu quero agradar meu chefe, eu quero agradar meu chefe, eu quero agradar meu chefe. Jesus não gosta disso. Jesus não tolera um negócio desse. Você tem que agradar só Jesus. O seu chefe vai te dar um trabalho e você tem que fazer o seu trabalho. Ponto final, né? O seu dever, com todo jeito, o melhor jeito possível. Jesus vai te ajudar nisso. Mas esse pensamento, será que meu chefe gostou? Será que meu chefe me vê como preferida dele? Essas coisas Jesus vai matar em você. Ele vai comer essas coisas, ele vai tirar essas coisas de você. Ele não aceita que você tenha esse apego humano, que você tenha esses pensamentos. De jeito nenhum. Então isso ele vai tirar de você. Como que ele faz para tirar? Ele permite que o seu chefe comece a brigar com você. Assim, de forma injusta. E aí você vai perder aquela coisa com o seu chefe. Aí você vai fazer o seu serviço, só o seu serviço. Aí você vai entender, Jesus quer que eu faça só o meu serviço, o meu dever, basicamente, sem ficar nunca mais pensando em chefe. Se ele gostou, se ele não gostou, tanto faz. Eu tô fazendo da melhor forma, é o jeito que eu sei fazer, né? Se ele não gostar, aí o problema é dele, não tenho culpa, entendeu? Olha, é muito sério isso, gente. Tô falando sério, é assim que Jesus trabalha para nos purificar, porque a gente é muito apegado às pessoas, muito apegado a querer agradar. A gente fica com o pensamento horas e horas pensando se o chefe gostou, se a pessoa gostou, fulano gostou, e até o marido. Jesus não tolera isso. Filho, marido, chefe, mãe, pai, amiga, amigo. Jesus não tolera que você tenha pensamentos que não sejam para ele. Esses pensamentos é pura vontade humana, interesse próprio, amor próprio, apego às pessoas. Jesus detesta isso. Então já sabe, né? Então é uma luz muito importante dessa orientação que eu estou dando, amém? Então o resto é isso, né? O resto é o conteúdo que está aqui para as pessoas que vão ter o texto nas mãos para fazer o seu estudo. Mas o principal é o que a gente já acabou de informar. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, Deus abençoe e até mais.